Oi, eu sou o Felipe e o que acontece, se é que algo acontece após a morte, é um dos mistérios mais antigos da humanidade. A brevidade da nossa existência influencia a forma como priorizamos nossos relacionamentos, família, votos políticos. A vida é basicamente o que fazemos para que a morte valha a pena. Tanto que um jeito que encontramos de lidar com a morte foi propor que depois da vida tem mais vida. E ao longo da história humana, diversas culturas e filosofias propuseram respostas para isso, desde um julgamento final com o paraíso, a desolação vazia do Sheol ou até mesmo a dissolução do eu. Mas poucas se mostraram tão resistentes e acabam voltando tantas vezes quanto a ideia da reencarnação. Foi exatamente isso que eu cobri num vídeo anterior, confere lá. Eu falei sobre hinduísmo, budismo e um pouquinho de filosofia grega também, basicamente a origem dos pensamentos sobre reencarnação. Mas ficou faltando muita coisa importante lá. E é por isso que hoje eu quero falar sobre Allan Kardec e Chico Xavier. Basicamente vamos falar sobre a origem de uma quase religião, o espiritismo. Só que pra gente chegar lá, primeiro vamos entender o movimento que deu origem a esses dois e muitos outros. O espiritualismo surgiu no século XIX, mas teve o seu ápice no início do século XX, e até dá pra entender os movimentos que causaram esse interesse na população de basicamente todo o mundo. Luta em massa por uma guerra civil atrás da outra por todo lado, a proximidade da Primeira Guerra Mundial, a modernização acelerada, o mundo material cada vez mais nos traía. Claro, muitos especulam quem foi a mãe ou o pai do espiritualismo, mas todo mundo vai concordar que a primeira vez que o mundo parou para prestar atenção nesse movimento foi com as sessões das irmãs Fox. Em 31 de março de 1848, na cidade de Hydesville, no estado de Nova York, as irmãs Kate e Margaret Fox alegaram ter feito contato com um espírito que se comunicava por meio de batidas e pancadas. A técnica mais tarde ficaria conhecida como tiptologia. O fenômeno fez delas as primeiras médiums celebridades da história, atraindo multidões para suas sessões públicas. Mesmo que em 1888, Margaret, uma das irmãs, tenha admitido ao jornal New York World que tudo era uma farsa. Claro, ela se retratou dessa confissão pouco tempo depois, quando a grana apertou e ela quis voltar a fazer suas apresentações. De qualquer forma, a ideia de entrar em contato com os mortos virou a sensação, e por várias vezes alguém propunha um novo método de demonstração do sobrenatural. E foi assim que o espiritualismo virou alvo dos céticos, colocando as apresentações diretamente embaixo do que viria a ser o método científico, que ainda estava engatinhando. De um lado, espiritualistas alegavam levitar, se comunicar com mortos e tirar fotografias com espíritos. Do outro, céticos e iluministas desmontando a farsa e explicando o truque. Mas calma, eu também vou fazer um vídeo falando sobre experimentos científicos que tentaram validar ou falsear alguns fenômenos sobrenaturais, incluindo a reencarnação, e lá eu entro em mais detalhes sobre isso. Porque o que nos importa agora é que em Paris, o centro intelectual da Europa, que essas ideias dispersas encontraram o seu grande sistematizador. Enquanto o pau torava, alguém se propôs a juntar essas duas ideias e transformar o sobrenatural em ciência. Em 1857, o pedagogo e cientista Hippolyte Léon Denisard Rivail publicou um livro onde tentava organizar tudo o que tinha estudado sobre os fenômenos sobrenaturais que se espalharam na Europa, mas não com o seu nome real, claro, e sim o nome da vida anterior como um druida celta que tinha vivido muitos anos antes, segundo alguns desses espiritualistas que ele consultou. Foi assim que a publicação de O Livro dos Espíritos tornou tão famoso o Allan Kardec. A obra era resultado de anos de estudo metódico das comunicações mediúnicas. Ainda que em suas obras ele não tente justificar cientificamente os fenômenos, ele faz uso da metodologia científica para explicar as suas ideias. E claro, concluir que os fenômenos sobrenaturais não podem ser controlados o suficiente para serem levados a um laboratório, mas podem, supostamente, serem observados sob uma lente científica. Assim, a reencarnação, chamada por ele de pluralidade das existências corpóreas, foi apresentada não como um ciclo de sofrimento com o objetivo de dissolver o eu de volta para uma realidade suprema e toda essa coisa metafísica, como a gente viu lá no hinduísmo e budismo, mas como uma lei universal de progresso moral e justiça divina, um mecanismo de aprimoramento das consequências, tão real quanto a realidade física. E a primeira encarnação de uma alma virgem seria mistério de Deus, um exemplo das particularidades do sobrenatural que não são acessíveis à observação científica, e repare essas aspas aqui. Ele também propôs uma terminologia conceitual que se tornaria o padrão do espiritismo kardecista, porque sim, como toda religião, apesar de o espiritismo ser uma
quase religião, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, ela deu origem a várias outras, principalmente quando chegou no Brasil. Foi daqui que saiu parte da Umbanda, o Vale do Amanhecer, um culto em que os adeptos acreditam ser alienígenas vivendo em corpos humanos, e até a cultura racional, a religião que mudou a carreira do Tim Maia para sempre. Enfim, como sempre eu tô fazendo uma amálgama para explicar a base. E basicamente nas questões 135 e 136 do Livro dos Espíritos, ele desenvolve uma ideia um pouco parecida com a teoria das formas de Platão. O espírito é o ser inteligente e imaterial que habita um mundo invisível. O corpo é um invólucro temporário e necessário para o esclarecimento da alma, e esses dois se juntam por uma cola que vai ser chamada de perispírito, uma terceira substância. Então, quando você se depara com aparições de fantasmas, o que parece por acidente é o perispírito. O espírito em si é inacessível pelos sentidos humanos. O funcionamento da reencarnação vai depender das provas, que são os desafios escolhidos para o aprendizado da alma reencarnada, e expiações, que são as consequências de faltas em vidas passadas. Deus sabe tudo e pode tudo, mas por respeito ao livre-arbítrio humano, evita impor existências específicas. Então, em geral, o próprio espírito desencarnado é capaz de enxergar o que não enxergou quando vivo e, por si próprio, com a ajuda de outros espíritos instrutores e anjos da guarda, também chamados de Assembleia de Benfeitores, é capaz de guiar a sua próxima reencarnação. Para dar suporte à doutrina que desenvolvia, Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1858, um espaço para observação, debate e validação daqueles fenômenos. Para tentar dar um rigor metodológico às investigações sobre fenômenos mediúnicos, ele também passou a publicar a Le Revue Spirit, um periódico que difundia casos e hipóteses sobre o tema investigados pela sua sociedade, o que ajudou a espalhar as suas ideias e a sua visão sobre reencarnação. No Livro dos Espíritos, no capítulo 4 da parte 2, ele gasta algumas páginas para descrever suas ideias sobre reencarnação, tipo o fato de haver vários planos, incluindo reencarnação em outros planetas, que homens podem reencarnar como mulheres e vice-versa, que os espíritos não podem se degenerar, tipo um humano nunca reencarnaria como um animal, a ideia de que um espírito pode trazer para o seu intelecto carnal coisas que aprendeu em outra encarnação e várias outras ideias. Mas é nos anos seguintes que ele completa o que ficaria conhecido como a sua codificação, com obras como O Livro dos Médiuns, de 1861, onde fala sobre as práticas de contato com os mortos, o Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864, que liga a lei da reencarnação à moral de Jesus Cristo, e é basicamente aqui que o Espiritismo começa a se misturar com o cristianismo. Porque, para Allan Kardec, Jesus é o governador espiritual da Terra, não por ser filho de Deus, ou até mesmo Deus encarnado, mas por ser o exemplo-alvo de alma pura. Só que por mais que Kardec tenha feito toda essa sistematização, não significa que ele seja tipo o profeta Mor que criou uma nova religião para controlar. Ele tentou cientificar a reencarnação, reunindo e comparando milhares de comunicações mediúnicas, mas ainda assim, essa estratégia depende muito de relatos pessoais e é muito diferente da ciência experimental moderna. Faltavam testes duplo cego, isolamento e protocolos capazes de excluir viés, fraudes ou até explicações psicológicas mais simples. Porém, até mesmo Allan Kardec reconhecia os seus limites epistemológicos. Ele via o espiritismo como uma ciência de observação em construção, acreditando que apenas a acumulação rigorosa de provas e a orientação de espíritos superiores permitiria avançar sobre questões que a razão humana ainda não podia fechar. Então, ele propôs o que chamou de controle universal do ensino dos espíritos, ou como diria eu mesmo numa reencarnação passada em que fui um pato, ou seja, uma doutrina espírita só seria considerada válida se fosse transmitida por múltiplos médiuns em lugares diferentes, de forma concordante e se resistisse ao crivo da razão e da lógica. Logo, quanto mais o espiritismo se espalhasse, mais interpretações e incorporações teríamos e, por consequência, mais dados para verificação. Assim, as ideias de Kardec rapidamente cruzaram o Atlântico, e já na década de 1860, exilados franceses, fugindo da repressão política de Napoleão III, não o Bonaparte, chegaram no Brasil. Ao mesmo tempo, intelectuais brasileiros no Rio de Janeiro começaram a traduzir e divulgar as obras espíritas. O kardecismo
tinha se espalhado. A primeira sessão espírita formal registrada foi em 17 de setembro de 1865, em Salvador, liderada por Luiz Olímpio Teles de Menezes, e em um país de maioria católica, porém com uma forte tradição de sincretismo, a reencarnação ganhou um espaço receptivo. Grupos de estudo se multiplicaram e em 1873 surge o Grupo Confúcio. Também chamados de Sociedade de Estudos Espiríticos, eles adotaram as obras de Kardec como referência, sendo responsáveis pelas primeiras traduções aqui no Brasil. Apesar do grupo ter se desfeito só 3 anos depois do seu surgimento, eles foram extremamente importantes, porque foi dali que começou a associação do estudo doutrinário do espiritismo com a prática da caridade. E lembra que eu disse que o espiritismo rapidamente seguiu o rumo de qualquer religião para dar origem a várias vertentes? O grupo se desfez por uma dificuldade em concordar qual deveria ser o rumo da organização. Uma parte queria focar na parte espiritual e operar sob uma ótica cristã, enquanto a outra parte queria focar na metodologia científica, como Allan Kardec tinha tentado originalmente. Mas a institucionalização do movimento espírita veio com a fundação da FEB, não a Força Expedicionária, mas a Federação Espírita Brasileira, em 1884. A sociedade foi fundada com a ajuda de vários interessados no tema, mas foi sob liderança de figuras como Bezerra de Menezes, um médico e político conhecido como o médico dos pobres, que o espiritismo se consolidou aqui na nossa terra. Apoiado nas ideias de Kardec, Bezerra entendia a reencarnação como uma pedagogia social, um chamado a essa reforma íntima e a responsabilidade individual e coletiva. No início do século XX, revistas e editoras espíritas se multiplicaram e espalharam a literatura do movimento, fazendo com que chegasse a diferentes grupos sociais. Assim, a doutrina não era mais hobby da elite e começava a ganhar o aspecto de religião popular. Mas não tem jeito, vários nomes foram importantes para o espiritismo brasileiro e ainda assim, um desses nomes acabou se tornando maior que todos. Tão maior que alguns chegaram a dizer que ele próprio era a reencarnação de Allan Kardec, mesmo que ele tenha negado. Francisco Cândido Xavier nasceu em 2 de abril de 1910, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Segundo seus biógrafos, ainda criança, por volta dos 4 ou 5 anos, começou a manifestar mediunidade. Via, ouvia e dizia conversar com espíritos, inclusive da própria mãe desencarnada. Aos 17 anos, em 1927, ele participou da sua primeira reunião espírita formal e logo iniciou a prática da psicografia, escrevendo mensagens atribuídas a espíritos. Em 1931, teve o primeiro contato claro com o seu espírito guia, o famoso Emanuel. A sua estreia literária veio com Parnaso do Além-Túmulo, publicado em 1932, uma coletânea de poemas psicografados atribuídos a poetas brasileiros e portugueses já falecidos, o que legitimou a sua mediunidade e criou um público nacional cativo. E como eu disse, eu vou tratar da parte científica no próximo vídeo, mas eu preciso fazer um adendo aqui por uma coisa que eu acho interessante. A mestre em literatura e atual doutoranda pela Universidade Federal de Santa Catarina, Ana Paula Nunes de Souza, publicou um estudo em 2023 em que analisa os estilos linguísticos do poema. O foco era analisar os poemas atribuídos ao espírito do poeta Augusto dos Anjos. A obra do autor e os escritos de Chico Xavier foram verificados na plataforma Hyperbase e ficou verificado que a distribuição de frequências, distribuição gramatical, distribuição de palavras funcionais não condiziam com textos comprovadamente escritos por Augusto dos Anjos. Porém, os textos psicografados eram consistentes com o estilo literário do próprio Chico Xavier em outras psicografias. Mas foi em 1944 que ele publicou Nosso Lar, atribuído ao espírito André Luiz. O livro descrevia em detalhes uma colônia espiritual, uma cidade no que era chamado de além-túmulo, onde os espíritos trabalham, estudam e se preparam para novas encarnações. Agora, a reencarnação não era mais algo etéreo e misterioso como luzes vibrando num mundo indescritível. A obra tornou palpável e verossímil a ideia de uma vida organizada entre as existências terrenas, transformando o intervalo entre vidas em algo que um vivo conseguiria entender. Mais tarde, em Evolução em Dois Mundos, publicado em 1958, escrito em parceria com o médium Valdo Vieira, Chico Xavier tentou juntar a evolução biológica e psíquica com a lei dos renascimentos sucessivos, numa tentativa de naturalizar ainda mais a reencarnação e se aproximando dos processos biológicos. Lá, ele desenvolve umas ideias meio doidas, tipo a de que as células em si são seres de
inteligência própria, que os espíritos têm sua própria morfologia similar às formas de vida, que espíritos também têm metabolismo e devem se alimentar meio que por troca gasosa com o ambiente, e que os espíritos provavelmente são naturalmente hermafroditas. Mas até então, Chico Xavier era uma figura conhecida apenas nos meios espíritas. A consagração nacional mesmo veio com a televisão. Em 1971, a participação do médium no programa Pinga Fogo atingiu audiências recordes e ajudou a tornar o seu nome, o espiritismo e a reencarnação como um todo parte do senso comum da cultura de massa brasileira. Mas aí, beleza, já entendemos como o espiritismo surgiu e se desenvolveu no Brasil. Só que ficou faltando responder a pergunta lá do início. Afinal, é religião ou não? Allan Kardec dizia que, no sentido usual do termo, o espiritismo não é uma religião constituída, não possui ou deveria possuir culto, ritos, templo nem clero. Por isso, não deveria se apresentar como uma nova igreja. Ainda assim, é quase uma religião, porque no sentido filosófico, ele funciona como qualquer outra religião, ao criar um elo moral e uma comunhão de pensamentos que ligam pessoas em torno de princípios metafísicos, Deus, alma, vida futura, além, claro, da sua proximidade ética com o próprio cristianismo. Então, o espiritismo não é exatamente uma religião, porque desde a sua origem ele é considerado uma ciência de observação, uma doutrina filosófica sobre a natureza, origem e destino dos espíritos e suas relações com o mundo corporal, não um credo dogmático. Mas se o espiritismo é uma quase religião, será que é uma quase ciência? Porque assim, também não é exatamente ciência, no sentido positivista que a gente costuma usar, uma vez que os seus fenômenos centrais, como comunicações mediúnicas e provas da reencarnação, não podem ser repetidas em laboratório nem testadas com métodos científicos modernos. Os fenômenos não podem ser controlados, replicados e, por depender exclusivamente de depoimentos, é impossível excluir o viés. Se o depoimento de espíritas prova que o espiritismo está certo, então o depoimento de muçulmanos prova que o Islã está certo, o depoimento de cristãos prova que o cristianismo está certo, e pior, o depoimento de ateus prova que o ateísmo tá certo, e aí isso gera uma confusão meio esquisita. Seria melhor dizer que o espiritismo é uma filosofia espiritual. Mas o espiritismo não ser uma ciência não significa que os seus efeitos não possam ser investigados assim. É por isso que num próximo vídeo nós vamos verificar o que se sabe cientificamente sobre a reencarnação. Mas não vamos nos prender ao espiritismo, vamos investigar tudo. Até lá, tem uma porção de vídeo aqui no canal para você assistir, tipo esses que estão aparecendo nessas telinhas agora. A gente se vê na próxima. Fui.